Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho em uns trechos de um livro que, assim, todo mundo conhece ou pelo menos acha que conhece. A segunda parte de Dom Quixote de La Mancha. A nossa missão aqui é explorar como Cervantes, o autor, não só conta uma história, mas, desconstrói a própria ideia de contar uma história. Ele fica brincando ali nas fronteiras entre a verdade, a ficção e a loucura, né? E tem um ponto de partida para essa segunda parte que é fundamental. O Dom Quixote já não é um anônimo. Exato. A primeira parte do livro foi um sucesso de vendas dentro da própria história. Ele virou uma celebridade. Sim, as pessoas já sabem quem ele é. Já sabem. Então, as pessoas que ele encontra na estrada, elas já leram sobre as façanhas dele. E isso muda toda a dinâmica. Não é mais ele impondo a fantasia dele num mundo que não tá nem aí. Uhum. Agora o mundo tá ansioso para participar, sabem? Para encenar fantasias para ele. E quase sempre para se divertir às custas dele. Isso, o mundo vira um grande palco. E o Cervantes, ele já começa, assim, puxando o nosso tapete logo de cara, questionando a própria fonte da história. Sim, o Cid Hamet Benengeli. Ele mesmo. O narrador, que ele inventou, o suposto historiador, ele expressa dúvidas sobre um dos relatos do próprio Quixote, a tal aventura na cova de Montezinhos. É incrível isso. Ele diz que não consegue acreditar que aconteceu como o Quixote conta, mas, ao mesmo tempo, ele acha impossível que o Quixote tivesse inventado tantos detalhes tão rápido. O que é uma jogada de gênio, né? Cervantes está fazendo uma coisa ali que é incrivelmente moderna. Muito. Não é só o protagonista que não é confiável por ser louco. O próprio livro está falando pro leitor, olha, não confia totalmente em mim. É isso. E isso coloca todo mundo numa posição de incerteza, que é exatamente o mundo onde o Quixote vive. A gente fica tentando decifrar o que é real e o que não é junto com ele. E essa incerteza toda nos leva a um dos encontros mais bizarros. O mestre Pedro e o seu macaco adivinha. Ah, essa parte é fantástica. A premissa já é, assim, maluca. Um macaco que sobe no ombro do dono e sussurra a resposta sobre o passado e o presente de quem pergunta, mas nunca sobre o futuro. E a lógica do Dom Quixote, para explicar isso, é perfeita, dentro do sistema de crenças dele. Sim, faz todo sentido para ele. Ele conclui na hora que o macaco deve ter um pacto com o diabo. E como todo mundo sabe, né, o conhecimento do diabo é enorme, mas limitado. Ele conhece o passado e o presente, mas só Deus conhece o futuro. Claro. Então, para o Quixote, não tem mistério nenhum. O macaco mágico se encaixa perfeitamente na visão de mundo dele. Exato. Ele racionaliza o absurdo. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Quando perguntam ao macaco sobre a tal aventura na cova, a resposta que o mestre Pedro dá é... Ambígua, né? Totalmente. Parte do que vossa mercê viu ou passou lá embaixo é falsa e parte é verossímil. Ou seja, Nada. O livro introduz um macaco mágico para resolver o mistério e a resposta é basicamente talvez sim, talvez não. exato, ele está piscando o olho para o leitor. Ele frustra a nossa necessidade de ter uma resposta definitiva. A verdade não é um fato, é algo que se negocia, que se interpreta. E essa fronteira borrada entre ficção e realidade simplesmente explode no evento seguinte. O teatro de fantoches. Isso. Até agora, a ficção vinha de dentro do Quixote. Ele via gigantes e moinhos. Agora a gente vai ver a ficção sendo projetada de fora para dentro. Vira uma armadilha. Dom Caiferos. Sim, e tem um menino que narra a história com um entusiasmo enorme, enquanto o mestre Pedro manipula os bonecos. O Dom Quixote está ali na plateia, assistindo, mas para ele não tem plateia. Para ele não existe a quarta parede. Nenhuma. Ele está ali na primeira fila dos acontecimentos, a descrição é tão forte que ele é completamente sugado para dentro da cena. E o que Cervantes faz aqui é genial. É quase uma antecipação de 400 anos do debate sobre realidade virtual, sabe? Nossa, é verdade. Sobre imersão em videogames. O Dom Quixote é o primeiro jogador que não consegue distinguir o jogo da realidade, a ponto de atacar a tela com uma espada. E ele ataca mesmo. No clímax da peça, quando os moros estão perseguindo os amantes, ele não aguenta. Ele pula da cadeira, gritando, saca a espada e se joga no palco para defender os heróis. E o resultado é um massacre.
de marionetes. Um massacre. Ele corta cabeças de madeira, parte reis ao meio, destrói o cenário todo, um frenesi de justiça. Quando o caos acaba, o mestre Pedro está desesperado, chorando. Coitado. E a justificativa do Quixote é simples. Para mim, tudo que se passou aqui pareceu-me que se passava na realidade. Ele até paga pelos estragos, mas a convicção dele é total. Ele salvou o dia. Cervantes está mostrando aí que essa fronteira entre espectador e participante é muito, muito frágil. Para Quixote, a arte não é uma representação da vida, é a própria vida. E a intervenção dele, por mais que seja cômica, Tem consequências reais, destrutivas para os outros. e essa ideia de que a fama dele o precede é a chave para o que vem a seguir. Não são mais encontros por acaso. Quando ele e o Sancho encontram um duque e uma duquesa, eles já sabem quem ele é. Exato. Eles leram o primeiro livro e, em vez de ajudar ou de ignorar, eles decidem... Produzir a própria temporada das aventuras de Dom Quixote. Isso. Eles constroem um parque de diversões temático em volta da loucura dele. E a maior dessas farsas é a da Condessa Trifaldi, a Dona Dolorida. Nossa, essa é elaboradíssima. Ela aparece no castelo, toda de luto, contando uma história trágica de como ela e as 12 aias foram amaldiçoadas com longas barbas pelo gigante Malambruno, É uma situação tão absurda, né? que só poderia ser resolvida por um cavaleiro andante. A única solução, claro, é que o Dom Quixote e o Sancho Panza voem num cavalo de madeira mágico, o Clavilenho, O clavilenho. até o reino de Candaia para enfrentar o gigante. A armadilha está montada perfeitamente. E a reação do Sancho é a melhor parte. Ele, o homem do chão, o homem que confia no burro dele, sendo forçado a montar num cavalo de pau para voar. É sensacional. A frase dele é o grito de todos os pragmáticos. Se mal consigo me segurar no meu burro, como vou me segurar numa anca de pau? Ele só aceita por causa da pressão e da promessa da ilha. Essa cena do voo é puro teatro do absurdo. E o que me impressiona é a escala do engano. Não é uma pessoa mentindo pro Quixote, é uma corte inteira participando ativamente. Todo mundo entra na peça. Eles vendam os olhos dos dois, sentam eles no cavalo de madeira que não sai do lugar, e aí usam foles gigantes para simular o vento, aproximam tochas para simular o calor da região do fogo. É quase como se a loucura dele fosse contagiante. Ou pelo menos uma ótima desculpa para o tédio daquela gente. E é um momento crucial especialmente para o Sancho. Muito. No meio daquele caos todo, para não ficar para trás, ele decide entrar no jogo. Ele entra. Ele cochicha para o Quixote que espiou por baixo da venda e viu a terra do tamanho de um grão de mostarda e os homens como avelãs. E ele inventa as cabras no céu. As 7 cabras. 2 verdes, 2 azuis, 2 vermelhas e uma colorida. Sancho, o pilar do realismo, aprendendo a usar a imaginação para competir com o mestre. Mas será que ele está mesmo aprendendo a jogar o jogo? Ou será que ele só está com medo de parecer o único bobo que não está vendo a magia? É uma ótima questão. Talvez seja mais pressão social, né? Ele está cercado por nobres que estão todos fingindo. O que ele vai fazer? É sobrevivência social. Ele adapta o discurso dele ao do público. E o público ali é Dom Quixote e uma corte inteira de brincalhões. Seja por conversão ou por pressão, o fato é que ele mente, ele inventa. O Sancho pragmático está sendo quixotizado. A aventura termina, claro, de forma espetacular. O cavalo, que estava recheado de foguetes, explode. Uma barulheira. Ele joga os dois no chão, ilesos, e aí do lado deles um pergaminho aparece convenientemente, Claro. declarando que a missão foi cumprida só pela coragem de tentar. E as aias aparecem arrancando as barbas falsas, celebrando o heroísmo deles. O que esses episódios mostram é essa mudança fundamental que a gente falou no início. Na primeira parte era o Dom Quixote projetando a fantasia dele no mundo real. Ele era o autor, o ator. E agora o mundo projeta a fantasia sobre ele. Ele virou o público e a vítima de ficções criadas por outros. A linha entre enganador e enganado, ator e espectador, fica completamente turva. Então, o que tudo isso significa, no fim? Quer dizer que a loucura dele vira uma forma de entretenimento
E muitas vezes cruel? Sim, mas também funciona como uma lente que expõe a ociosidade, o tédio e a criatividade meio perversa da aristocracia, que não tem nada melhor para fazer do que montar esses teatros para tirar sarro de um homem. E isso nos deixa com aquela reflexão final clássica de Dom Quixote. Nessas encenações, onde todo mundo suspende a realidade. Nobres, criados, donzelas, todo mundo finge para manipular uma pessoa. A pergunta é: quem é o verdadeiro louco? Exato. Seria o Dom Quixote que vive a verdade dele com uma consistência inabalável, ou a sociedade que constrói um teatro tão complexo só para zombar dele? Essa é a pergunta clássica, mas eu me pergunto se ela não é um pouco generosa demais com o Quixote. A sociedade pode ser cruel, mas ele, com a verdade inabalável dele, causou danos reais. É um bom ponto. Ele destruiu o teatro do Mestre Pedro, ele atacou gente inocente. A loucura dele não é inofensiva. A sociedade é ridícula, mas às vezes ele é genuinamente perigoso. Uhum. Talvez a questão não seja quem é o louco, mas sim de quem é a loucura que causa mais estrago. Essa é a nuance que torna a obra eterna. Não tem resposta fácil. Cervantes não nos dá um herói puro nem vilões absolutos. Ele apresenta um homem cuja nobreza de espírito é inseparável da sua capacidade de destruição. E uma sociedade cuja sanidade é usada para fins cruéis e fúteis. Exatamente. E talvez a grande loucura, a que Cervantes realmente aponte, seja a nossa própria tentativa de traçar uma linha clara e definitiva entre uma coisa e outra.